Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Cicleton. Esse vídeo eu fiz, né? Foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre encomenda ao Matheus, cujo feliz aniversário é hoje, né? Bem, o primeiro desses vídeos que eu fiz, esses vídeos, digamos assim, que eu fiz a pedidos, né? Sobre encomenda e sobre indicação. No caso, ele me pediu para falar sobre dois animes que são muito bons. Um é o Yonaki Ko, dirigido pelo Osamu Dezaki, né, dos anos 70. E o outro é o Romeu no Aoi Sora, que é um anime da World Masterpiece Theater, né, dos anos 80, mais ou menos. Eu acho que sim, não tenho certeza, né, de quando é o Romeu, não sei, né. Eu acho que é dos anos 80 ou 90, não tenho certeza. Final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Vamos, quanto ao primeiro, é interessante o seguinte: o Yonaki Ko é talvez o meu anime predileto, tá no meu top 3. Esse anime fala sobre uma criança, certo? Que ela começa, chamada Rami, né? Que começa a história. O Yonaki Ko, não, Yonaki Ko Rami é o dos anos 90, eu vivo me confundindo, né? Mas que essa criança, ela começa em uma cidade chamada Chavano, né? Chavanum. Uma cidade muito pequena, né? Bem no centro da França. Que o centro da França é uma região para os padrões da Europa, ainda mais nessa época, bastante pobre, né? Historicamente, né? Aquela região era uma região muito pobre, né? Para os padrões da Europa, né? Ainda hoje não é uma região tão boa assim. E essa criança, ele descobre logo no início que é adotado, que é adotado, né? Esse menino. E ele é vendido pelo padrasto dele, pelo pai adotivo dele, que é um sujeito assim que no início era uma pessoa muito boa, mas que depois acabou se moldando por uma má reação às dificuldades da vida, aos revés da vida, em uma figura muito amarga. E até uma figura acaba virando uma pessoa má, né? Tanto que ele vende o seu filho adotivo que era até então muito querido pela sua esposa, etc., a um vagabundo, né? Um vagabundo no sentido de que é uma pessoa que não vive em um lugar fixo, né? Uma pessoa que vive vagando. Ele é um vendedor ele é, na verdade, um artista ambulante, né? Que faz números com animais, chamado Vitalis, né? Que é uma figura que é um fólio para o próprio Rami, porque o Vitalis entrou por sua própria vontade. Não vou explicar o porquê, porque é uma obra que eu acho que não precisa de spoilers. Em uma jornada que é uma obra que tem spoilers, no caso, né? Em uma jornada para se encontrar, para encontrar um sentido da vida. Ele entrou de livre e espontânea vontade, saindo de uma situação de conforto. E o Rami entrou também em uma jornada para encontrar a si mesmo. Mas ele entrou sob coação. Ele entrou sem querer. De certa maneira, os dois eles vão encontrar esse sentido da vida, né, no meio da sua jornada. Cada um de uma maneira diferente. Esse anime é mais... O romance original, né? O romance original do Hector Malot, São Família, já tem um aspecto proto-existencialista, porque nem se sabia
nessa época, que era existencialismo. Né? Nem havia essa ideia filosófica. O existencialismo, ele tem os seus precursores. A grosso modo é o Heidegger meio que quem vai iniciar o movimento existencialista, mas ele já tem ideias proto-existencialistas. E no anime está até mais forte. O Rami, não seria errado você dizer que nos termos bem platônicos, né, ele é uma pessoa que encontra o sentido da vida no meio, no metáxi. O início para as pessoas é muito fácil e o fim também é muito agradável, mas no fim ele percebe que encontrou a realização que queria no meio. Nesse sentido, seria você correto. E também, de certa maneira, o mesmo acontece com o senhor Vitalis. Eu considero que o episódio, a cena final desse anime, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na história desse meu anime mangá, até hoje. O segundo anime mencionado, esse anime, o Rami, certo? Ele é, no sentido aristotélico, embora seja às vezes muito triste, uma obra cômica. Porque ele é uma desproporção, certo? Sem maiores consequências, onde no final existe uma reversão. O segundo anime que o Matheus pediu para comentar é o Romeu no Aoisora, que é uma adaptação de um livro que eu não li, certo? Eu não li, um livro que não é muito conhecido no Ocidente, que é mais, nem para o inglês esse livro é traduzido, né? Mas que fez muito sucesso no Japão, certo? Eu não sei nem qual é o nome do livro, certo? Confesso a vocês agora. Então não posso tratar muito da questão da relação com a obra. É interessante porque é o seguinte: o início da obra, né, é exatamente o oposto que o do Rami, né? O do Rami, no caso. É um rapaz que tem um nome muito parecido até. Romeu, eu acho que os dois nomes, se você for ver bem, são da mesma raiz. Né? Os dois nomes, eu acredito que eles tenham inclusive sejam inclusive nomes que vêm de uma raiz comum. Não posso falar aqui porque eu não me lembro agora, né? Eu acredito que os dois são versões do mesmo nome, que é Remígios, o nome romano, mas não tenho certeza, certo? Se alguém aqui puder me explicar, mas é interessante que ele também sai em uma jornada. Só que ainda o curioso é o seguinte: ele sai em uma jornada para uma condição desfavorável, para o desequilíbrio, de livre e espontânea vontade. Porque existe um traficante de crianças chamado Antônio Luini, né, que ele é conhecido como o Deus da Morte, né? Inclusive meio que o anime coloca como o Shinigami, né? Usa aqueles termos sintéticos do japonês que botam muito medo nas pessoas, né? Que esse Luini, né, ele é uma figura que capta crianças e vende para o trabalho escravo, né, em Milão. Né? O anime ele começa na região de Ticino. Né? Ticino era um feudo dos Habsburgo, certo? Que depois de toda aquela confusão lá com Napoleão, etc., tornou-se um cantão italiano. Então ele começa a ouvir no interior do cantão de Ticino, na Suíça italiana, né?
Ele vai lá para Lugano, destino para Lugano, né? Ele cruza a fronteira para chegar em Milão, né? Lugano é a cidade, é a capital da Suíça italiana, né? Eu acho que é. O cantão de Ticino é o cantão da Suíça onde a língua é o italiano, né? E, no caso, o condado de Ticino era um feudo dos Habsburgo que depois pediu proteção na desintegração do domínio austríaco da Itália para a Suíça, né? E foi incorporado. E ele, no caso, o Romeu, ele é uma figura do sacrifício. Ele é uma figura que se oferece como um sacrifício para os seus. Nesse aspecto, ele é uma figura bastante messiânica. Porque é uma criança que tinha sido, inclusive, consagrada pelo seu padrasto, né? Como uma promessa pela sua cura, né? Que decide ir para um caminho de morte certa para salvar sua própria família. É um anime que é bastante melodramático. Por essa razão, ele não fez sucesso no Japão na sua época, né? O melodrama é realmente bem forte, né? Talvez seja o segundo anime mais melodramático da World Masterpiece Theater, perdendo apenas para Flanders no Hino, né? Mas que no qual você tem no final também uma síntese de você tem no final aquele clássico ideal aristotélico do que é um bom final: inversão e reconhecimento. Talvez Romeu no Aoisora tenha sido o anime que mais captou de fato o que é o ethos católico, né? O que é a visão de mundo católica e o que é a forma de vida católica. Por isso é um anime que eu considero que tem grandes méritos, né? Que merece tranquilamente estar no meu top 10 ou ao menos no meu top 15, né? No caso, eu, Matheus, tipo 350 animes, mas... Pois é, fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.